Bom dia! Aqui estamos nós para mais uma aula de arte e hoje a gente inicia o estudo sobre a arte em Roma. E eu não vou resistir e vou abrir essa aula com mais uma citação. Quando se inicia a presente história, uma civilização universal, na medida do universo então existente, reina de Gibraltar ao Indo, a civilização helenística. Um povo à margem, também helenizado, os romanos, conquista essa área cultural e acaba por helenizar-se, pois decide participar dessa civilização que não via como estrangeira e grega, mas como a própria civilização, da qual os gregos foram apenas os primeiros detentores. E os romanos estavam determinados a não lhes deixar exclusividade. Bom, essa citação eu tirei como introdução à nossa aula, veio desse livro aqui, História da Vida Privada, do Império Romano até o ano 1000. Esse é o primeiro volume, na verdade, faz parte de uma série de 5 volumes que tenta retratar aspectos da história cultural do Ocidente desde o Império Romano. Bom, eu vou tentar conter a minha empolgação em relação a essa coleção e falar que quem for seguir para os rumos das ciências humanas, especificamente história, na universidade, vai esbarrar nisso aqui e vai achar também tão legal quanto eu acho. Vamos continuar nossa aula. Lembra que com essa citação, eu quero mostrar para vocês um pouco o espírito do povo romano, né? Ou como que eles construíram toda uma civilização. E vou fazer, nesse iniciozinho também, uma contextualização de como surgiu Roma. A gente tem duas origens que são citadas para o surgimento de Roma. A primeira se refere ao mito muito conhecido dos irmãos Rômulo e Remo. Filhos do deus Marte e da princesa Rhea Silvia, eles tiveram um trono de Alba Longa usurpado por Amulho, que os lançou às margens do rio Tibre. Uma loba os alimentou e os entregou à proteção de uma família camponesa. Quando eles se tornaram adultos, eles retornaram a Alba Longa e destituíram Amulho e decidiram criar Roma. Os irmãos se desentenderam nesse processo e, no meio do desentendimento, Rômulo acabou por matar Remo. E no momento em que ele mata o irmão, Rômulo se tornou o primeiro monarca da história de Roma. Essa história é conhecida, o mito da fundação de Roma, ele é contado na Eneida, do poeta Virgílio. Eneida por quê? Porque vai contar a história de Enéas, que participou da Guerra de Troia, sobreviveu e fugiu para a Península Itálica. E a Eneida vai contar justamente o que aconteceu com Enéas depois que ele fugiu de Troia e a sua descendência. E é a partir daí que a gente estabelece as bases mitológicas para o surgimento de Roma, como tendo aí como principal ancestral o guerreiro Enéas. Já a segunda parte, mais centrada em dados, informações e pesquisa histórica comprovada, se refere, obviamente, a esses estudos e nos quais se tem por consenso que Roma foi fundada a partir da construção de uma fortificação criada pelos latinos e sabinos no século VIII a.C. Estes povos tomaram essa iniciativa para resistirem às incursões militares feitas pelos etruscos, que se destacavam como uma das principais civilizações na porção central da Península Itálica, antes da fundação da cidade. Apesar dos esforços dos latinos e dos sabinos, os etruscos dominaram a região no século VII a.C., e é a partir da fixação desses povos que se compreende historicamente o início da civilização romana. Para vocês terem uma ideia,
Tá? Os povos que contribuíram para a origem de Roma são os etruscos, os úmbrios, os latinos, os sabinos, os samnitas e os gregos. Conforme comentado no nosso videozinho de apresentação, hoje a gente vai falar sobre a arquitetura romana. E as principais inovações arquitetônicas foram o arco e a abóbada. Só que esses legados arquitetônicos, eles são, na realidade, de origem etrusca. Porém, eles permitiram aos romanos criar amplos espaços internos, retirando o excesso de colunas dos prédios. Para entender esse ponto, é importante que nós recordemos a arquitetura grega e o esquema de entablamento que eles faziam nas suas construções. Eu estou mostrando para vocês, novamente, os esquemas das ordens arquitetônicas gregas, dórica e jônica, para que vocês percebam como que foi feito o entablamento na arquitetura grega. Vocês já viram essa imagem quando a gente falou de arte na Grécia. E eu preciso que vocês prestem atenção na forma como esse entablamento grego é feito para a gente fazer a comparação com as inovações arquitetônicas romanas. Aqui, tá, o vão entre uma coluna e outra, pelas imagens que vocês estão observando, era limitado pelo tamanho do entablamento horizontal. Vamos marcar onde é que está o entablamento em cada uma dessas ordens. Aqui, ó, eu estou colocando em amarelo, tá? Na tela aqui para vocês, certo? Esse aqui vai ser o entablamento. Se ele fosse muito grande, havia o risco de desabamento. Porque quanto maior a viga, maior a tensão que se tem sobre ela. A pedra, que é o material mais resistente utilizado nas construções daquele período, não suportava grandes tensões, não suporta, na verdade. E daí o motivo dos templos gregos serem cheios de colunas. Observa a imagem aqui, tá? Como eu tenho uma coluninha muito próxima, estou assinalando, circulando em amarelo também, com uma péssima coordenação motora, mas repara a distância que eu tenho entre uma coluna e outra. É muito curto, tá? Mas para evitar riscos de desabamento, ou desabamento em si, que os templos gregos eles eram cheios de colunas. Porém, quanto mais colunas, menos espaço para a circulação de pessoas. Com o arco, foi possível tirar essa sobrecarga de peso do centro e distribuí-lo de uma maneira mais homogênea até as suas extremidades. Como o arco também é construído por blocos de pedra, a tensão os comprime, dando maior estabilidade ao conjunto. Nas imagens que eu estou mostrando agora, vocês podem ver exemplos de aplicação dos dois elementos arquitetônicos nas construções romanas. Essa imagem que vocês estão vendo à esquerda e que eu estou circulando em azul, de novo com uma péssima coordenação motora, tá? A gente vai melhorar com o tempo, eu espero. É a passagem sobre o arco etrusco feito em Volterra, é uma cidade que fica na Itália, na região da Toscana, mais ou menos um pouco acima ali de Roma, que é a região do Lácio. Já a imagem aqui à direita, vou só dar uma riscadinha nela aqui embaixo, para vocês verem, é o arco de Tito, que está em Roma.
Já aqui, vocês estão vendo exemplos de abóbadas, tá? Vou circular aqui à esquerda. Isso é uma abóbada. Essa esquerda é a terma de Diocleciano, tá? É a abóbada em concreto feita nas termas de Diocleciano, em Roma. E à direita, eu tenho o Panteão, também em Roma. Repara aqui, circulando de novo, o tamanho do espaço de circulação que foi criado, olha o tanto de gente que está na foto. Deixa eu apagar o círculo, que aí vocês veem. Olha o tanto de gente que está aqui na foto. Deu para entender essa questão? Aqui em cima é o detalhe da cúpula do Panteão em uma fotografia tirada de baixo para cima. A moradia era desenhada a partir de um retângulo básico. A porta de entrada ficava em um dos lados menores do retângulo e conduzia ao átrio, que era uma espécie de pátio central com uma abertura retangular no telhado. Essa abertura permitia a circulação de ar, a entrada de luz e de água da chuva. Para vocês não se perderem, isso aqui é a planta baixa de uma casa romana. Tá? Então, ó, um dos lados menores do retângulo está aqui assinalado em amarelo, é por onde vai ter a entrada. De novo, assinalado em amarelo e um dia eu melhoro a coordenação motora. Essa é a entrada que vai me conduzir ao átrio, que é o pátio aonde está situado o pátio central, por onde se organiza o restante dos cômodos. O teto, que não dá para ver aqui agora, lembra que ele vai ter um furo, ele não vai ser totalmente preenchido por telhas, para entrada de ar, água da chuva e luz. A água da chuva, ela vai ser recolhida pelo implúvio, que é esse tanque que vai ser colocado bem embaixo dessa entrada de ar e água do telhado para fazer essa coleta. Em linha reta, na direção da porta de entrada, se situava o tablino, que era o aposento principal da casa. Os demais cômodos eram dispostos ao redor do átrio, porém de uma maneira menos rigorosa. E aqui o que vocês estão vendo do peristilo vai ser um conjunto de colunas que foi incorporado pelos romanos no período helenístico. E essa incorporação do peristilo à casa, como um pátio no fundo, ela completava a arquitetura das casas mais ricas. Aqui nessa imagem vocês estão vendo a representação de uma casa romana dos patrícios, com parte do telhado rebatido, para vocês verem como que funcionava essa estrutura. Aqui, novamente, vou colocar em amarelo, eu tenho a porta de entrada, eu tenho as colunas da frente. Aqui, circulado em amarelo, eu tenho o implúvio. Olha o furo, tá? O que era deixado no telhado para ter essa circulação de ar e entrada de água. E a disposição dos cômodos ao redor da casa, ao redor do átrio, né? Aqui eu tô pintando tudo de amarelo também. Aqui eu tenho uma porta de entrada para algum cômodo, algum outro cômodo também. E ao fundo, aqui, eu tenho o peristilo, que eram as colunas que foram herdadas do período helenístico pelos gregos. É importante a gente perceber que o esquema residencial e a representação feita da residência romana, esses esquemas se referiam às casas dos cidadãos patrícios, ou seja, a uma elite romana, né, que tinha posses.
Agora, para aqueles comerciantes e artesãos, existiam casas que seguiam mais ou menos o esquema das casas patrícias, porém menos luxuosas, menos suntuosas, com cômodos menores. Para o cidadão plebeu, mais pobre ainda, eles vão viver em casas alugadas, em ínsulas, né, que eram apartamentos minúsculos, sobrepovoados, situados em prédios de vários andares. Sobre os templos, os romanos, eles vão herdar várias características dos templos gregos, mas a gente não pode tratá-los simplesmente como copistas da arquitetura grega. Se vocês se lembrarem, o templo grego ele era erguido de maneira simétrica, tanto nas laterais quanto frente e fundo, tanto que não havia um desnivelamento dessa construção. Todas as colunas, o peristilo, ele era colocado em cima do terceiro degrau, o estilóbata, e se havia aí uma continuidade, uma repetição, tanto da entrada quanto do fundo, quanto das laterais. Isso não vai acontecer no caso dos templos romanos, porque eles eram erguidos em planos elevados, tendo então como elementos constituintes básicos o pórtico e a escadaria. Você precisava da escadaria para chegar até a entrada do templo. E isso fazia com que a fachada principal distinguia-se das laterais e do fundo do edifício. Tá? Em compensação, eles vão manter os peristilos, que foi herdado do contato com os gregos no período helenístico, gostavam tanto dos peristilos que colocaram isso dentro das casas mais ricas, conforme a gente disse agora há pouco, mas vão buscar também fazer a criação de espaços interiores, tá? Para que as pessoas entrem e participem daquilo que é comungado nestes templos. Nesse sentido, é interessante observar a estrutura do panteão. O que vocês estão vendo agora é a planta baixa do prédio. O panteão ele foi construído em 27 anos antes de Cristo e ele foi pensado como uma homenagem a todos os deuses. Apesar disso, dele ter este grande vão circular, tá? Por causa da sua estrutura, aqui onde eu estou circulando, esse aqui é o espaço interno dele que nós temos. Aqui não se abrigava a estátua de nenhum deus, porque o caráter circular do prédio já mostrava que ele era ecumênico. E segundo, muitas vezes, quando se indicava um deus, já se referia a vários outros. Por exemplo, isso consta na apostila de vocês, quando se referia à deusa Vênus, para os romanos, a sua correspondente era Afrodite, na Grécia, e Ísis, no Egito. Enfim, repara que pela planta baixa a gente consegue ver algumas estruturas. Essa rotunda aqui vai ser o principal, o local principal onde o público que assistia, que atendia ao panteão, se reunia para fazer o seu culto. Aqui eu tenho o pórtico de entrada. Repara que esses pontinhos são as colunas do pórtico, que eram em capitel coríntio. Então, a gente tem aí uma influência grega nessa construção. E aí eu tenho, a seguir, uma estrutura intermediária, por onde era feita a entrada para essa rotunda maior aqui que vocês estão vendo. Nessa estrutura vista de lado, a gente consegue ver melhor, tá? Como que o capitel coríntio, ou pórtico aqui, com 11,5 metros de altura,
permitia a entrada do público até essa área circular central da cúpula, gerando o espaço interno que o Panteão possui. Aqui em cima, nós temos uma abertura do teto, que é chamada de óculo, e tem 9 metros de diâmetro essa abertura, por onde entra também a luz solar e a água da chuva. Por causa disso, como essa entrada ela não é fechada, o piso da rotunda ele é inclinado para o centro, para que haja um escoamento dessa água, tá? E aqui nesse slide vocês estão vendo a projeção do Panteão construído como se fosse na época de Roma antiga. À frente do prédio há-se a projeção da praça da Rotunda, ou no italiano Piazza della Rotonda, onde se tem uma entrada toda até você chegar ao pórtico proposto aí com essa colunata grega. Hoje, essa praça, essas colunas, que também aqui assinaladas em amarelo, elas vão ter uma influência grega, elas não existem mais. A praça, ela subiu de nível, então essa parte em amarelo que eu sinalizei para vocês deixou de existir, foi destruída pelo tempo e se manteve somente ao contrário essa estrutura principal aqui do Panteão. Essa é a imagem atual da praça onde o Panteão está, né? Ela se situa na cidade de Roma. O nome da praça é a Piazza della Rotonda, ou Praça da Rotunda, e o espaço a se percorrer para entrar pelo pórtico hoje é muito menor do que proposto pela arquitetura da cidade durante o Império Romano. É importante a gente lembrar que, com a conversão do Império Romano ao cristianismo, vários templos romanos dedicados aos deuses romanos foram destruídos, porque passaram a ser considerados templos pagãos. O panteão ele só foi preservado porque nesse início de cristianismo ele foi consagrado a Nossa Senhora. Então, sendo consagrado a Maria, ele se tornou automaticamente um templo cristão e é assim que ele permanece até os dias atuais. É importante também a gente observar o formato dos teatros, porque o uso dos arcos sobrepostos permitiu mudanças significativas na estrutura de construção dos teatros gregos. Se vocês se lembrarem, os teatros gregos eles eram feitos nas encostas dos morros para permitir que se fizesse as arquibancadas onde o público sentava. Agora, com o sistema de arco e abóbada herdado dos etruscos, os romanos eles não precisavam mais de ter esse acidente geográfico para conseguir fazer esse tipo de construção. Na verdade, isso fez com que eles construíssem prédios até com sucesso, permitindo aí o melhor aproveitamento do espaço. No caso dos teatros, o uso dos arcos sobrepostos permitiu apoio para a construção do auditório. E o auditório, nesse sentido, vai ser o local destinado ao público. E também iremos ter uma mudança de disposição do palco, que de frontal ele passou a ser circular. Vocês estão vendo
imagens do Coliseu, que era considerado o maior teatro romano. Ele tinha capacidade para 55 mil pessoas, dispunha de 28 elevadores com jaulas para animais e 20 plataformas móveis para o transporte de cenários e cargas pesadas. Na foto aqui à esquerda, vocês estão vendo parte do palco, tá? Aqui nessa pontinha está coberto o palco para mostrar como que era na época dos romanos, e aqui essa parte que eu estou passando em amarelo eram o subsolo, os porões onde ficavam as pessoas esperando para entrar em cena, para ir para essa parte que eu vou colocar de vermelho aqui, aparecendo os espetáculos. Além disso, é interessante a gente observar toda a estrutura em forma de arco. Aqui eu tenho um grande portão de entrada em arco e ele vai continuar seguindo esse mesmo estilo por toda a volta do Coliseu e por todos os andares. Apesar do arco ser a principal estrutura da construção, ele continha também colunas gregas, os mesmos estilos, as mesmas ordens que os gregos tinham nos seus templos, também foram encontrados aí no Coliseu. Só que essas colunas, na verdade, elas não serviam de sustentação, somente de enfeite. Então, eu não sei se é possível observar aqui, mas nesta voltinha que eu estou fazendo, se encontram, na verdade, meias colunas. Deixa eu tentar fazer com outra cor que fica melhor. Às vezes fica melhor. São meias colunas presas à estrutura das arcadas, somente, tá? E aí foram encontrados também as 3 ordens de colunas gregas nessa construção. Em um determinado andar só se encontrou colunas de ordem dórica, em outro andar colunas de ordem jônica e, por fim, em um outro andar, colunas de ordem coríntia. Aqui nessa imagem a gente consegue ver melhor essa estrutura de arco por todo o Coliseu e principalmente o palco, mostrando aí um pouco mais sobre o fosso, o subsolo que existia por baixo desse palco ovalado. Nesses foram encontrados um grande número de compartimentos e de corredores no subsolo do palco, onde eram colocados aí cenários, pessoas, condenados, gladiadores, animais, todos os elementos que eram necessários para fazer os espetáculos, por mais sangrentos que eles fossem, ok? Então, desde a descoberta, né, do Coliseu em si até mais ou menos o século XIX, não se sabia dizer como que os romanos tinham tanta tecnologia ou a tecnologia necessária para produzir os espetáculos que eles produziram. E somente no século XIX que os pesquisadores começaram a pensar na possibilidade de se ter um sistema complexo de elevação, de elevadores, que tirassem tanto pessoas do palco, quanto erguessem objetos, cenários, animais, gladiadores, para fazer parte dos espetáculos. Aqui, só continuando um pouco o aspecto da construção, tentando aí ver um pouco melhor o sistema das arcadas e das colunas, né, das meias colunas. Acho que aqui nessa área a gente consegue ver.
Também é digno de atenção a gente observar as obras públicas produzidas pelos romanos, né? E que foram feitas a partir do estabelecimento de colônias e da construção de casas por todo o continente europeu, por parte do continente asiático e parte do continente africano. E aí se tem erguido os templos, termas, aquedutos, mercados, edifícios governamentais, as construções que foram consideradas necessárias para que houvesse a manutenção da vida urbana, de acordo com a civilização romana. Entre essas obras, chama a atenção, uma delas é o aqueduto de Pont du Gard, que foi um aqueduto construído com cerca de 50 quilômetros para que do reservatório ou do lugar onde se vem água, se levasse água ao centro urbano. Hoje, Nimes, que fazia parte do Império Romano, é, na verdade, uma cidade francesa, porém o aqueduto ele permanece erguido até os dias atuais. Tem a estrutura firme ainda das arcadas romanas, dos arcos etruscos, que foram incorporados como arquitetura romana, produzindo aí leveza e uma estrutura sólida ao mesmo tempo, que ficou para nós aí, legado através do tempo. Bom, por hoje é isso. Vejam esse vídeo com atenção, leiam o nosso conteúdo com atenção e com cuidado, pesquisem mais coisas por aí e façam as nossas atividades. Tem uma listinha tranquila de 4 exercícios só sobre esse conteúdo que eu falei com vocês. Lembra que a gente está lidando aqui com interpretação de texto e imagem. Se você não sabe o conteúdo, não tem como você interpretar se ele está certo ou se ele está errado. Por isso que é importante vocês estudarem primeiro, discutirem primeiro, assistirem primeiro, lerem primeiro, para responder com calma e com cuidado. Quaisquer dúvidas estaremos daqui a pouco na nossa aula do Zoom online e a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse legado arquitetônico que até hoje nos diz muito. Beijos a todos, se cuidem e fiquem em casa. Até o nosso próximo vídeo.